Oi gente, eu sou o Luiz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro dos filmes slashers. Hoje a gente vai estar falando sobre um filme muito incrível que se trata de um remake de um filme lançado lá nos anos 70, que é o filme Maníaco de 2012, estrelado pelo grandioso Elijah Wood. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar suas recomendações aqui nos comentários ou no nosso direct lá no Instagram e também se inscrever no canal caso você goste do vídeo. Então, sem demorar muito, vamos falar dessa loucura aqui. Pra quem acompanha a gente há um tempo já sabe que a gente falou sobre esse filme lá no podcast junto com o meu querido irmão, o Pablo Palha, quando ele recomendou a gente assistir esse filme, que a gente assistiu inclusive eu, ele e o Léo juntos, né, depois que ele já tinha visto pra recomendar. E esse filme foi uma grande surpresa porque além dele tratar de um slasher em primeira pessoa, que eu acho que é talvez a primeira vez assim que o filme realmente se passa na visão do assassino, uma coisa que a gente sempre quis ver, ele também é um filme que a gente não espera muito, porque cara, quando a gente vê assim o Frodo, né, na capa, porque o Elijah Wood sempre vai ser o Frodo, mas a gente vê também que ele é muito legal nessa parte do terror que ele gosta muito. Ele tem até uma produtora que faz alguns filmes muito indie assim de terror, que alguns a gente poderia até trazer aqui pro canal porque são muito bons. Eu não assisti o filme original, então eu não vou poder comparar muito esse com ele, mas eu diria que esse é um dos meus filmes favoritos assim de slasher, por ele se tratar de uma coisa muito psicodélica, é muito desesperador, a gente tá dentro da visão do assassino, dentro da cabeça dele literalmente. Aqui no filme a gente tá vendo pela visão de alguém, e como a gente tá na visão do assassino que é maluco, a gente também acaba ficando maluco. A história do filme é bem simples, na verdade a gente vai acompanhar o nosso assassino, onde ele vai logo no começo matar uma menina, e a gente já percebe que ele vai ser um stalker muito bizarro, porque ele fica perseguindo a menina na sua caminhonete, segue ela até a casa dela, e quando ele chama ela pra assustar ou alguma coisa, ele já enfia a faca na boca dela, mostrando também um CGI muito bom pra 2012, né, que foi quando esse filme foi lançado. E aí a gente também presencia um momento muito estranho, porque o nosso assassino acaba tirando o escalpo, né, ele acaba escalpando, assim como acontece lá no Bastardos Inglórios, ele arranca o toco da cabeça da menina, e depois ele vai pra casa e coloca no manequim, mostrando que ele é um cara doido, com obviamente problemas familiares e etc, porque ele tem uns manequins que ele trata como gente, né, já que ele começa a conversar com os manequins. É muito legal isso porque a gente já começa a ver que o nosso assassino, ele tem problemas psicológicos sérios, e aí quando a gente tem o desenvolvimento do porquê que ele tem esses problemas, a gente pensa que é justo o que aconteceu com ele, né, é mais ou menos, né, aquela coisa, eu espero que as pessoas não resolvam seus problemas matando os outros, mas eu também entendo porque é meio bizarro. E é muito legal porque até agora a gente ainda não viu o nosso assassino totalmente, porque a gente só viu ele dentro do retrovisor no carro lá quando ele tava dirigindo. E aí no dia seguinte ele começa a stalkear pessoas na internet pra ver quem seria a próxima vítima dele, e ele começa a conversar com uma menina chamada Lucy, mas ele, como um bom cara lelé da cabeça, ainda não sabe usar a internet, obviamente não sabe sair em encontro com pessoas, e ela acaba pedindo pra ele mandar fotos, então ele vai lá e coloca a primeira foto dele, onde a gente vê oficialmente o Elijah Wood no filme em carne e osso, que é muito engraçado, porque eu vou falar pra vocês, ele tem uma carinha de psicopata, né? Elijah, por favor, não me processe, eu te amo, tá? Então ele finalmente vai encontrar essa Lucy num restaurante, onde ele começa a conversar com ela, só que aí a gente vê que ele vai alucinar também, além de a gente já perceber que ele era maluco por matar uma pessoa gratuitamente no começo do filme, ele alucina que o restaurante inteiro tá encarando ele e começa a ter uma enxaqueca. Então ele corre no banheiro e toma uma pílula pra ver se ele se sente melhor, e ele acaba falando pra Lucy que não vai rolar. E aí ela, como uma boa menina que quer fazer o tcheco, 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 ela acaba chamando ele pra casa dela, onde ela vai lá e começa a tocar música, começa a dançar com ele, e aí joga ele na cama, que tem um espelho em cima lá, como pessoas que gostam de fazer esses encontros aí de sites de relacionamentos e tal. E aí quando o Elijah Wood vê isso, ele fala, tá bom, pra mim deu, e ele acaba matando a Lucy. E aqui é legal também porque a gente percebe que a marca registrada do nosso assassino vai ser escalpar as meninas, né, ele vai arrancar o toco da cabeça dela, mas ele não mata ela só com faca, objetos cortantes e essas coisas, porque ele estrangula ela, que também é uma coisa meio, né, burra de se fazer, já que é só a polícia procurar digital e que eles encontram ele facilmente, porque ele com certeza já cometeu algum outro crime antes desses. Ele é muito estranho no filme, gente, é bizarro. E aí ele leva o toco da cabeça da menina e grampeia em outro manequim e apresenta ela às suas amigas, e aí ele começa a alucinar os manequins vivos, que é uma coisa muito legal, que deixa a gente muito doido durante o filme, porque a gente, já que a gente tá na cabeça dele, a gente tá vendo sobre o jeito dele, e aí a gente se sente mal quando ele tem enxaqueca, a gente acha bizarro quando ele tá escondido, a gente acha muito legal quando ele tá se olhando, encarando no espelho, pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Quando ele tá alucinando as meninas, obviamente o filme fica um pouco turvo, fica aquela coisa de assim, não é real, e talvez ele saiba, mas ele não sabe, porque ele tá conversando com os manequins, e é muito legal porque fica essa ambiguidade aí, de será que ele sabe que ele é maluco? Será que ele lembra porque que ele é maluco? Ou será que ele só teve um episódio de problema mental e aí ele resolveu matar a gente depois de esquecer as memórias? Porque o filme deixa meio que entender que ele não lembra das coisas, ou que obviamente ele reprime porque a infância dele foi bizarra. E depois dessa morte a gente vai conhecer a menina que vai mudar a vida dele, talvez, que é a grande Anna. Ela tá fotografando os manequins
manequins, porque como ela vive em Nova York, ela tá tentando fazer alguma coisa da vida, e aí ela quer fazer uma exposição de arte, e ela, por algum motivo, quer tirar foto de manequins, que são coisas que eu, pessoalmente, com a minha fobia de bonecos, não gosto muito, né? Então ela acaba entrando na casa e o nosso protagonista vai contando pra ela e fechando a porta na cara dela pra ela não conseguir nem pegar os manequins e também tirar fotos de alguns, já que quando ela vai entrar no quartinho lá dele, ele não deixa ela entrar e manda ela embora. Só que aí ela percebe que aconteceu alguma coisa errada, já que ela vê que o cara é claramente psicopata, mas incrivelmente ela deixa o número e fala: me liga, por favor. Mas antes de ligar pra ela, o que o nosso protagonista faz é começar a andar pela cidade de novo e ver uma menina que tá treinando o seu balé, né, fazendo a sua apresentação lá pra provavelmente também tentar seguir uma grande carreira em Nova York. Só que aí ela acaba sendo assassinada pelo nosso protagonista depois que ela vai entrar no seu carro e ele corta o tendão de Aquiles dela e depois, enquanto ela tá viva, ele tira o toco lá e depois ele fica esfaqueando. E aqui é muito legal porque a gente tem o primeiro momento do filme que a gente sai um pouquinho da primeira pessoa pra ver o que tá acontecendo. Só que a gente não sai da primeira pessoa daquele jeito assim, igual aconteceu lá no Behind the Mask, e sim, a câmera mostra assim no momento ele esfaqueando e depois já volta pra ele, mostrando que talvez ele teria saído de si porque ele esfaqueou a menina várias vezes, né? Será que é porque ele tá encontrando um amor? Tá apaixonado, cara? Sempre. E depois de matar mais essa menina, nosso protagonista decide que sim, ele tá buscando um amor, e ele liga pra Anna dizendo que ele faria aquele acordo de emprestar uns manequins e também pra ela tirar foto deles, que ela precisaria de ajuda dele, já que ele que controla os manequins, né? E aí eles acabam se encontrando num piquenique, mas a Anna acaba recebendo uma ligação do namorado dela, e aí o nosso protagonista vai ficar putaço, porque, né, ele queria namorar a menina, queria casar com ela, e ela já namora, então ele acaba indo lá na exposição naquela mesma noite, e aí o namorado acaba dando uma de macho alfa, dizendo que ela gosta de ficar com os gays, né, chamando ele de homossexual. E aí ele perde a noção completamente, e como que ele resolve isso? Matando o namorado? Obviamente que não, né? Ele vai lá e acaba matando a agente da nossa querida Anna, porque ele persegue ela até o hotel e depois de despir ela, porque ela lembrava ele da mãe dele, ele fica chamando ela de mãe, que é uma coisa meio bizarra, ele acaba também matando ela. E aí a gente começa a ir pros finalmente, porque depois que ele recebe uma ligação da Anna dizendo que como a agente dela morreu, a polícia tá achando que ela tava cometendo aqueles assassinatos. De novo, como é que eles não pegaram a digital dele na segunda vítima, nós não sabemos. Mas aí ele vai lá pra casa dela, conversar com ela e fazer o grande, né, aquela coisa, aquele amiguinho lá, friendzone total, né, quando tá no desespero liga pra ele. E aí quando ele chega na casa dela, o vizinho dela está lá, o que já deixa o nosso protagonista puto da vida. Só que felizmente o cara acaba indo embora, porque a Anna, né, tem um namorado e mesmo que ela brigou com ele depois da exposição, ela ainda gosta dele, por isso que ela tá arrasada. Nosso protagonista tenta colocar o seu time em campo no 0011 e massagear ela, só que aí ela fala não, e aí ele simplesmente diz pra ela que ele matou todo mundo mesmo, e ela percebendo isso já tenta se defender, dá uma facada nele, pede por ajuda, e aí o vizinho vai lá e aparece, e aí que tem a cena mais incrível do filme, por se tratar de um filme em primeira pessoa, de 2012, porque ele enfia um cutelo na boca do cara, e é muito legal porque o cara fica lá morrendo assim com o cutelo na boca, e aí a gente fica pensando, mano, como é que eles fizeram esse efeito prático em primeira pessoa em momento, tipo, obviamente os filmes em primeira pessoa é mais fácil porque a câmera balança e você consegue fazer um corte, mas foi tão seco o negócio e tão inesperado. O protagonista ele é maluco, mas ele não tava brutalmente matando ninguém até agora, tudo bem que ele arrancava o toco da cabeça das pessoas depois que elas morriam, o cara ainda tava vivo e ele enfiou o cutelo na boca dele, mas incrivelmente o Martin não morreu e ele tenta ajudar a Anna, só que aí ele é burro, ele bate no nosso protagonista, mas obviamente ele está morrendo, e aí o que o nosso grande Elijah Wood faz? Ele resolve arrombar a porta do banheiro que a Anna tinha se escondido com o Martin, e ele joga ele lá dentro. Ele consegue capturar a Anna e levar pra casa, só que quando ele tá fazendo isso, ele não consegue chegar em casa porque ela acorda antes, e aí ela consegue sair correndo da casa dele depois de enfiar um braço de manequim na barriga dele, e o que acontece é que ela consegue encontrar um carro, e aí o cara resolve atropelar o Elijah Wood, e aí como um bom filme de terror que ainda não acabou e um filme no geral, o cara perde o controle depois de atropelar uma pessoa que tem 1,60 de altura e acaba batendo o carro e morrendo instantaneamente. Sim, parabéns pra esse motorista. E a Anna praticamente morre, deixando ela nas mãos do Elijah Wood, que também tá praticamente morto. Então ele vai lá, leva ela pra casa, e ele vai lá e acaba sufocando ela até a morte mais uma vez, e arranca o toco da cabeça dela, levando pra casa pra fazer a sua noiva manequim. E é aqui que o filme fica uma coisa completamente bizarra e meio ambígua, porque depois de momentos que a gente viu o Elijah Wood lembrando da sua mãe, e tendo os manequins começarem a zoar ele até quebrar umas, ele leva lá a Anna pra casa e coloca ela na cama deles pra fazer a sua grande lua de mel, noite de núpcias.
autópsias, só que aí as outras meninas aparecem, né, não os manequins, as meninas começam a zoar ele e elas começam a simplesmente arrancar os membros dele, que é uma coisa que a gente vê em primeira pessoa assim, bizarramente. Cara, os efeitos desse filme são muito legais mesmo. Depois o nosso protagonista acaba virando um manequim também, e quando a SWAT finalmente consegue entrar lá na casa dele, depois de finalmente fazer seu trabalho e achar ele, eles acabam vendo que ele tava morto. E aí a gente fica pensando como que ele morreu. As manequins realmente arrancaram os pedaços da vida dele? Será que ele teve um episódio e teve um AVC? Será que ele morreu das lesões que ele tinha tomado enquanto ele tava tentando matar a Ana? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que esse filme é muito legal mesmo, porque a gente vivendo assim dentro da cabeça do nosso protagonista, a gente começa até a entender as coisas que ele tá fazendo, do porquê que ele tá fazendo, e realmente dá um sentimento assim muito bizarro. Eu não tenho nenhum episódio de enxaqueca nem essas coisas, mas eu diria que esse filme faz de um jeito legal, assim, pelo menos pra representar, né, a visão ficar turva, a respiração ficar ofegante. Também como um bom slasher que tem que ter um motivo do nosso assassino matar as pessoas e ficar maluco, ele deixa meio ambíguo a gente entender de será que ele teve um episódio de enxaqueca tão forte, ou será que as enxaquecas começaram e tiraram a memória dele, porque ele vai lembrando durante o filme, ou pelo menos o filme mostra pra gente, ele tá lembrando da mãe dele lá pegando uns caras, usando droga e essas coisas. Isso deixou ele muito mentalmente afetado, claramente, já que ele via a mãe dele fazendo surubão e essas coisas, que acho que nenhuma criança que presencia isso acaba ficando normal mesmo, né? Se vocês estavam acompanhando as nossas contagens de morte, vocês vão saber que o filme tem um total de 7 mortes, ficando em 12º lugar pela qualidade do filme, acima de The/Them e O Mutilador com a mesma quantidade de mortes. E qual que é essa qualidade de filme, Luigi? Bom, 4 faquinhas de 5, já que esse filme me surpreendeu bastante e também ele me ligou muito assim, como eu já tinha assistido alguns filmes do Elijah Wood, assim, de terror, e eu vi que ele tava desde 2012 fazendo, eu fiquei muito feliz, e o filme é muito legal no geral e tem coisas muito surpreendentes. Eu recomendo altamente vocês assistirem. Infelizmente esse filme não tá disponível em nenhuma plataforma, mas se você pesquisar na internet você encontra ele facilmente. Okay, now, this might sting a little. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sem Memória. Se você gostou, dá seu like, se você não gostou, dá um dislike, mas deixa um comentário pra gente saber o que a gente pode melhorar e também sua recomendação, ou se você quiser, você pode mandar lá no @Sem Memória Podcast, o Instagram do canal, onde a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast, que sai 2 vezes por mês, e algumas notas e notícias sobre o mundo terror. Também, se você quer me acompanhar, tá passando aqui do lado o meu Instagram, o Twitter e o Letterboxd, nossa rede social de críticas, onde o Maníaco já está lá. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui do canal Sem Memória, e até o próximo. Tchau, tchau.